Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja São Cleófas, ou Alfeu, o tio de Jesus. É um dia para nós pensarmos nos nossos tios que já partiram. A família, o amor, o carinho, tudo isto, este homem manteve-se fiel. Mesmo a sua esposa, o nome no Evangelho é Maria, mulher de Cleófas, irmão de São José. Saudamos todos os tios. E saudamos também a família da nossa irmã Alda Pereira, o seu marido, o seu filho e todos os seus familiares. E saudamos os doentes. Nós hoje temos motivos também para rezar pelo Fernando Silva, um homem da nossa comunidade que está neste momento a passar por grandes dificuldades de saúde. E rezamos por ele, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos e para que o Senhor a todos os ampare. E saudamos então também todos os doentes. Celebramos esta Eucaristia de 7º dia da nossa irmã Alda Pereira e, portanto, associamos a esta efeméride, a este dia, todos os familiares e todos os amigos. E celebramos a Eucaristia a partir da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que fizeste consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Levantei os olhos e vi um homem que tinha na mão um cordel de medir. Eu perguntei-lhe: onde vais? Ele respondeu-me: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura, o seu comprimento. Quando o anjo me falava, se adiantou, outro anjo veio ao seu encontro e disse-lhe: corre, vai dizer a esse jovem, Jerusalém deverá ficar sem muros, por causa da multidão dos homens e animais que haverá nela. E eu serei para ela, diz o Senhor, uma muralha de fogo à sua volta, e no meio dela serei a sua glória. Exulta e alegra-te, filha de Sião, porque eu venho habitar no meio de ti, oráculo do Senhor. Nesse dia muitas nações hão de aderir ao Senhor. Serão o meu povo, e eu habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor. Thank you.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo estavam todos admirados com tudo o que Jesus fazia. Então ele disse aos discípulos: escutai bem o que vos vou dizer-vos. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam aquelas palavras. Eram misteriosas para eles e não as entendiam. Mas tinham medo de o interrogar sobre tal assunto. Palavra da salvação. A nossa fé, queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos, aquilo que Cristo nos disse é que a verdadeira glória vem da cruz. E nós não gostamos de ouvir isto. Os discípulos ouviam isto, mas ficavam muito confusos. A verdadeira glória vem da cruz, dizia Jesus. E Jesus dizia: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos não compreendiam. Não entendiam isto. Eles que tinham decidido seguir Jesus como libertador de Israel, mas eles pensavam que seguiam um homem que iria dar a liberdade a Israel e não um homem que iria terminar na cruz. A cruz era a morte mais humilhante, era o castigo pior que se podia dar a alguém. Portanto, não passava pela cabeça dos apóstolos. E o Evangelho de hoje diz-nos, sublinha isto. Toda a glória que não passa pela cruz é mundana, é do espírito do mundo. E por isso é que os cristãos criam tantos choques, tantos conflitos, tanta gente incomodada, tanta gente que se sente ofendida com as nossas palavras, com as nossas atitudes, até se julgam analisados. Um dos problemas desde que nós somos crianças, às vezes o juízo, eu não sou pior que os que vão à igreja. Eu não sou pior. Como nós da igreja não tivéssemos noção da nossa pequenez, do nosso pecado, da nossa fragilidade, e tivéssemos que andar preocupados com os pecados e com as fragilidades dos outros. Tomáramos nós resolver os nossos defeitos, os nossos pecados, a nossa rigidez de pensamento e de atitudes. Tomáramos nós. Não precisamos preocupar-nos com a vida dos outros. E às vezes nós procuramos a glória do mundo, procuramos as palmas do mundo. Na igreja, todos os santos dizem que um padre que lhe batam muitas palmas, esse padre deve pensar que não está no bom caminho. Isto sempre foi assim. Um padre que diga aquilo só que agrada, aquilo que só que não fere, aquilo que não magoa, dizem todos os santos. E nós podíamos, na segunda-feira, vamos celebrar São Vicente de Paulo, tantos santos que nós, o Cura de Ars, o Papa Bento XVI, que é um homem que ainda está vivo entre nós e que nós não entendemos porque é que Deus prolonga tanto a sua vida, é um dom de Deus, mas que é um sinal que no futuro vai-se ter que pensar nisso. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Muitos abandonam Jesus. Muitos abandonam Jesus. Quando estão doentes, quando estão em dificuldades,
quando são caluniados, quando são injustiçados. E diz com muita felicidade: eu não mereço isso. Quantas vezes já nós ouvimos isto? Eu não mereço isto. Jesus não merecia o que passou. Sofreu e viveu de forma alguma, mas sobre toda a cruz, vivida em Deus, veio o triunfo da glória. Toda a glória que não passa pela cruz é mundana, é do espírito mundo, e nós às vezes temos ilusões e até dizemos: eu não merecia isto. Dizemos isto com muita facilidade. E Jesus merecia, o teu mestre, a quem tu segues, merecia tudo o que passou. Eu digo muitas vezes que nós colocamos o cálice, e já encontrei, ali no altar está uma pedra d'ara, e a pedra d'ara é uma pedra que vem relíquias de santos de Roma, sobretudo mártires. Nós temos duas na nossa igreja, e é sobre a pedra d'ara que nós colocamos o cálice e o pão e o vinho. A consagração é feita sobre a pedra d'ara. A igreja assenta no sacrifício dos mártires. É isso que significa. Não é nas glórias do mundo, não é nas vaidades do mundo, é sobre a pedra d'ara, é na pedra dos alicerces dos santos e dos mártires. Nós hoje celebramos São Cleófas. No hebraico antigo era Alfeu, e por isso é que há os dois nomes, Cleófas ou Alfeu. Os historiadores têm investigado muito sobre os santos. Como sabeis, há dias uma irmã evangélica, os evangélicos às vezes têm umas tontarias que eu não compreendo, mas bom, nós sabemos que quando houve as invasões de Jerusalém, o povo fugiu, e muitos foram para os montes que há a norte de Jerusalém, chamados Montes Qumran, e colocaram os livros da Bíblia dentro de vasilhas de barro, e ainda no século XX se encontraram alguns livros. E dizia-me a evangélica: a Igreja Católica tem muito medo do que está escondido nos Montes Qumran. Tomáramos nós que tomar a Igreja que tudo aquilo que está lá escondido, porque sabemos que haverá lá ainda mais livros que foram escondidos quando o povo de Deus teve que sair de Jerusalém, que agora alguns querem dizer que não foi quem fez que fez, mas isso é outra história. A verdade é sempre a verdade. E os historiadores, a vida deste Cleófas esteve sempre muito ligada a Jesus Cristo. Não era apóstolo, mas era discípulo. Ainda há dias nós celebramos as discípulas de Jesus. É diferente. Os apóstolos foram 12 que foram escolhidos, mas os discípulos eram muitos. E Cleófas era um dos discípulos de Jesus. E Cleófas era o pai de Tiago, o menor, de José, de Simão e de Judas Tadeu. Todos eles são primos do Senhor. É esta parte do Evangelho que, quando Jesus estava na sinagoga, estão lá fora os teus irmãos, os filhos de Cleófas, Tadeu e Maria de Cleófas, que é o nome que se dá na Bíblia. Maria, a mãe de todos eles, no Evangelho de São João, é chamada esposa de Cleófas, irmã de Maria Santíssima. Portanto, 2 irmãos casaram com 2 irmãs. Como também nós tivemos tantos casamentos desses que duraram até agora, Cleófas e José, Maria, que é considerada na Bíblia
no Evangelho como mulher de Cleofas. A segunda graça conseguida por Cleofas, além do parentesco com Jesus, foi ter visto Cristo ressuscitado, quando voltava para Emaús, com um dos filhos, que o Evangelho não diz qual era. Depois das celebrações pascais, na companhia de mais um discípulo, encontraram na estrada um homem a quem ofereceram hospitalidade. Cleofas e o discípulo estavam frustrados, assim como os outros apóstolos, naquela hora de provação. Nós esperávamos, disse Cleofas para aquele homem que lhes apareceu no caminho, nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas até agora mataram, está tudo encerrado, nós vamos para as nossas casas. Iam completamente desanimados. Foi então que o desconhecido fez penetrar a luz da Boa Nova, explicando as Escrituras e aceitando o convite para ficar, pois ir. Só no momento em que o estranho homem repartiu o pão que os alimentaria, perceberam tratar-se de Jesus ressuscitado, pois o gesto foi idêntico à última ceia. E Cleofas e o outro discípulo, que certamente seria um dos filhos, foi no partir do pão que reconheceram o Jesus. Hoje é o dia para nós, na igreja, pensarmos nos nossos tios. Este homem amava o seu sobrinho. Este homem dedicava-se ao seu sobrinho, como tantos tios que sofrem quando os sobrinhos entram no mau caminho, quando os sobrinhos e as sobrinhas sofrem. Cleofas é o exemplo. Ele amava profundamente e como o seu irmão tinha partido, ainda Jesus seria adolescente, maior carinho, maior preocupação, maior entrega deste tio ao seu sobrinho Jesus. Portanto, hoje é um dia na igreja. Nós às vezes deixamos passar estas datas e não pensar nos nossos que nos amaram, que nos tiveram ao colo, que andaram connosco, que já partiram, pensar neles e agradecer a vida deles a Deus e pedir por eles. Nós, ultimamente, a igreja parece que tem vergonha, temos vergonha de pensar em algumas coisas, e uma delas é pensar naqueles que ainda estão a peregrinar no purgatório. Quantos que nós já conhecemos? Quantas pessoas com quem nós convivemos, com quem nós vivemos, ainda estão a peregrinar? Quantos dos nossos tios, destes valor da família, o Cleofas ou Alfeu, os dois nomes, é um exemplo de preocupação do tio. Nunca abandonou o seu sobrinho, nem ele nem a sua esposa. Isto é para nós uma inspiração, é para nós uma referência. Nós celebramos hoje a missa de 7º dia da nossa irmã Alda, e é na mentalidade dos judeus, porque o número 7 era um número muito importante para os judeus. E quando nós dizemos que estamos a celebrar a missa de 7º dia, estamos a dizer, porque o número 7 se refere às coisas de Deus, o número 3, o número 5, o número 7, o número 50, refere-se às coisas de Deus, na mentalidade judaica, não é na nossa mentalidade, e nós ao dizermos que estamos a celebrar a missa de 7º dia, estamos a dizer que confiamos a nossa irmã à graça de Deus. E, então, assim, como ao contrário, o 2, o 4, o 6, o 8 são números que na mentalidade hebraica significam que estão ligados ao mal. E, portanto, não é outra cultura, outra mentalidade. E nós, por exemplo, os portugueses, os franceses, os italianos, os espanhóis, seguimos essa tradição a respeito do número 7. Vamos então, neste dia, agradecer a Deus a vida dos nossos tios, e que Cleofas ou Alfeu, tio de Jesus,
nos faça lembrar os nossos tios, todos aqueles que ainda na doença, no sofrimento, na solidão, tantos nós que emigramos, deixámos tantos tios e tanta gente e pais, às vezes vivendo uma solidão terrível, que agora duplicou, agora com esta crise da pandemia, um sofrimento muito grande que muita gente está a sofrer. Então, rezemos por hoje, lembremos-nos todos, passe pela nossa memória, passe pela nossa oração. Nós daqui a bocado iremos ter o terço, que será centralizado na figura do tio e de Cleófas, para que nós não nos esqueçamos destes seres que povoaram a nossa vida, que estiveram na nossa vida e que foram tão importantes. Como Cleófas nunca abandonou o seu sobrinho, nunca o abandonou. Que o Senhor nos dê força, e convidamos a todos logo no terço transmitido, para que acompanhemos e reflitamos e rezemos por todos os nossos, aqueles que nós lembramos com amor e carinho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Ele falou com os profetas. Profeta, o batismo, a remissão dos pecados, e espero ver a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. oremos. A cruz está no centro da vida de Cristo e da sua Páscoa. Mas os apóstolos não compreendiam as palavras de Jesus quando lhes falava dela. Peçamos ao Pai que nos revele esse grande mistério, dizendo: manifestai, Senhor, o poder da cruz. Manifestai, Senhor. Pela Igreja que nasceu da cruz de Cristo e nela confia, pelos que trazem a cruz ao peito como sinal da sua fé, e pelos que nela põem toda a sua glória, oremos. Manifestai, Senhor, o poder da cruz. Pelos que amam a cruz como sinal de união a Cristo, pelos que a veneram, ainda que isso lhes traga incômodo, e pelos que a adoram na perseguição e no martírio, oremos. Ai, Senhor, o poder da cruz. Por todos aqueles para quem a cruz é a sabedoria de Deus, pelos que a olham como símbolo dos sofrimentos do homem, e pelos que a beijam como expressão da sua esperança, oremos. Ai, Senhor, o poder da cruz. Pelas cidades guardadas por muralhas e por Deus, pelos doentes que confiam nos médicos e creem na cruz, e pelos que sofrem e sabem que o Senhor está com eles, oremos. Manifestai, Senhor, o poder da cruz. Pelos que entre nós acorrem às bênçãos do Senhor,
pelos que se alegram por serem membros do seu povo e pelos que descobrem que a cruz nos fala do amor de Deus, oremos. Apresentemos também ao Senhor todos os doentes tios, e para que os sobrinhos se lembrem dos seus tios, e por aqueles que já partiram, pelos defuntos, os nossos tios, aqueles que nós guardamos tão queridas e tão saudosas recordações, lembremos-nos a todos. Senhor, o poder da cruz. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos da vossa serva Alda Pereira, a quem chamaste para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo tão parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos seus familiares e todos os nossos tios, neste dia de Cleófas, o Alfeu, aqueles que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Sustentais, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos da salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que abençoe convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus a todos boa noite.